Eu recebi 2 relatos sobre lobisomem de um inscrito do nosso canal e hoje vou compartilhar com vocês. Já deixa seu like para o YouTube entregar nossos vídeos para mais pessoas que também curtem esses relatos assustadores. Valeu e bora lá para as histórias. Minha experiência aconteceu por volta de 11h30 da noite, no dia 4 de novembro de 2009. Eu trabalho em uma rodovia pedagiada no estado de São Paulo e nos últimos meses tivemos várias obras nas estradas ao redor. Sou gerente do turno da madrugada e, todas as noites, quando volto para casa, sigo sempre o mesmo caminho, praticamente no mesmo horário. Naquela noite, estava saindo da rodovia e parei no semáforo, como de costume. Foi nesse momento que algo aconteceu que jamais vou esquecer. Enquanto esperava o sinal abrir, vi algo que me deixou sem reação. 3 criaturas grandes, andando sobre 4 patas, saindo das árvores que ficam à beira da estrada. Fiquei completamente incrédulo e por um instante comecei a achar que minha mente estava pregando uma peça em mim. Tentei racionalizar, pensando que talvez fosse apenas a minha imaginação, mas eu sabia que tinha visto algo real. Virei à esquerda no semáforo, seguindo o limite de velocidade que era de 64 km por hora naquele trecho. Foi então que algo me fez gelar por dentro. Quando olhei para o lado, quase perdi o controle de mim mesmo de tanto medo. Aquele monstro, que até então eu não sabia o que era, estava correndo em pé, parecendo um cachorro enorme e deformado. Só que esse cachorro não era nada comum. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e seu porte lembrava o peso de um búfalo. Seu focinho e boca eram estranhamente expressivos, como se ele fosse capaz de sorrir ou franzir a testa, o que tornava tudo ainda mais assustador. Seu pelo era escuro, mas, pela falta de luz, não dava para saber ao certo se era marrom escuro ou preto. O meu carro, que tem um motor de 6 cilindros, pode acelerar bem rápido quando preciso, e foi o que fiz. Eu já estava a 72 km por hora, mas aquele bicho enorme saiu do meio do mato e começou a me perseguir. Foi aí que pisei fundo no acelerador, elevando a velocidade para 112 km por hora, sem pensar 2 vezes. Eu suava frio, sentindo o pânico tomar conta de mim, enquanto tentava fugir daquela criatura assustadora. A criatura finalmente parou de me perseguir quando eu estava quase entrando em uma área da estrada onde o tráfego era mais pesado. O lobisomem, ou o que quer que fosse, parou de repente e ficou me observando enquanto eu dirigia. Não houve nenhum uivo antes ou depois de eu vê-lo. Segui em direção à minha casa o mais rápido que pude, ainda assustado com o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei, contei tudo para minha namorada, mas ela achou que eu estava exagerando, que minha imaginação estava pregando peças em mim. No dia seguinte, compartilhei o que vi com meus colegas de trabalho, mas ninguém levou a sério. Até hoje, ninguém acredita na minha história. Mesmo assim, eu sei que não estou louco. Tenho certeza do que vi e conheço bem o que é um lobisomem. Desde aquela noite, continuo fazendo o mesmo trajeto para casa todas as noites. E felizmente nunca mais encontrei nada estranho, mas no fundo tenho a sensação de que aquela criatura ainda está por aí, rondando a BR. Tudo o que eu sei é que não quero cruzar com aquele lobisomem novamente. Esse segundo relato aconteceu quando decidi me mudar para o interior do Paraná, mais especificamente para a cidade de Pinhão, onde meus tios têm uma pequena fazenda. Meu nome é Leonardo e eu nasci e cresci em São Paulo. Vivendo no caos da cidade grande, embora eu apreciasse o conforto que ela oferecia, eu estava completamente esgotado com a rotina. O trânsito, o barulho, a correria, tudo parecia estar drenando a minha energia. Minha qualidade de vida estava péssima e fazia tempo que eu pensava em me mudar para um lugar mais tranquilo, onde eu pudesse ter um pouco mais de paz. Inclusive, eu já estava disposto a ganhar menos, desde que isso me ajudasse a preservar minha saúde mental. Um dia, enquanto eu estava no trabalho,
recebi uma ligação inesperada do meu tio, por parte de pai, que morava no Paraná. Eu não falava com ele havia bastante tempo. Ele começou perguntando como andava a minha vida na cidade grande, e fomos conversando sobre várias coisas. Depois de um tempo de conversa, ele me disse: Léo, seu primo Márcio precisa ir para a cidade grande resolver umas questões burocráticas, mas o problema é que ele não conhece quase nada por lá. Você sabe como é, né? Menino do interior fica meio perdido quando vai para esses lugares. Será que ele poderia ficar com você por uns 2 dias, até resolver tudo? E não se preocupe, sei que sua vida é corrida. Então eu pago por qualquer coisa que você fizer por ele, é só me falar o valor. Claro que fiquei sem jeito de cobrar qualquer coisa do meu tio. Afinal, a presença do meu primo não me atrapalharia em nada. Além disso, eu estava levando uma vida bastante solitária e achei que ter companhia poderia me fazer bem. Então respondi ao meu tio que ele podia mandar o Márcio sem problema algum, que eu ficaria feliz em ajudar. Foi quando meu primo chegou. Ele resolveu tudo o que precisava e já estava se preparando para voltar para casa quando me disse: Cara, sinceramente, não sei como você consegue aguentar viver aqui. Eu não duraria nem uma semana. Ele sorriu ao dizer isso. Respondi: Pois é, tenho pensado em me mudar para um lugar mais tranquilo, mas até agora nunca apareceu uma oportunidade, então sigo levando a vida desse jeito. Foi aí que ele comentou: Olha, meu pai está precisando de uma mão extra lá na fazenda, mas já vou te avisando, lá não tem nada a ver com aqui. Você vai trocar o carro por um cavalo. Ele disse brincando. No meio dessa conversa, a ideia de me mudar começou a fazer mais sentido para mim. Eu não tinha muito o que me prendia à cidade, então aceitei a proposta. Vendi os poucos móveis que tinha e entreguei o meu pequeno apartamento. Depois de 1 mês, me mudei para o Paraná, indo morar com meu tio. Não vou mentir, o choque foi enorme. A cidade era bem pequena e tudo era diferente do que eu estava acostumado. Mas, ao mesmo tempo, eu estava animado. Queria muito dar uma chance a essa nova fase da minha vida. Marquei de encontrar meu tio na cidade e logo nos vimos. Fomos para a fazenda dele em um ritmo bem tranquilo e parecia que todo mundo o conhecia. As pessoas acenavam e o cumprimentavam. Ficou claro que ele era muito querido por lá. Durante o caminho, ele não parava de demonstrar entusiasmo com a minha chegada, dizendo que seria bom ter alguém da família por perto. Ele insistiu que eu não devia me sentir como uma visita, porque agora eu fazia parte da casa. Assim que cheguei, fui recebido por todos que moravam na casa. Era uma casa grande, com uma estrutura impressionante. Lá estavam minha tia, a esposa do meu tio, e meus 4 primos, 2 moças e 2 rapazes. Eles foram extremamente acolhedores, e logo me senti parte da família novamente. Vindo de São Paulo, onde eu vivia sozinho, foi um alívio estar cercado de gente querida outra vez. Nos primeiros dias, fui me adaptando ao ritmo daquele lugar. Eu adorava o ar puro e fresco, e a comida então nem se fala, era deliciosa. Em uma dessas ocasiões, meu tio me chamou para ir à cidade com ele comprar alguns mantimentos. Pegamos a caminhonete e seguimos viagem. No caminho, enquanto ríamos sobre as expressões do pessoal do interior e conversávamos sobre diversos assuntos, de repente ele ficou mais sério e interrompeu a conversa. Olha, Léo, estou muito feliz que você esteja aqui com a gente. E mais uma vez, quero que se sinta em casa. Você tem toda a liberdade por aqui. Mas tem uma coisa que eu preciso te avisar. Depois das 10 horas da noite, não ande por aí sozinho e muito menos desarmado. Essa região pode ser perigosa. Eu sei que você está acostumado com a cidade grande, mas aqui as coisas são um pouco diferentes. Claro que aquilo me deixou intrigado. Eu não hesitei em perguntar: Tio, por que não posso andar à noite? Está achando que eu sou medroso? Se o senhor já me disse que não tem onça por aqui, o que pode ser tão perigoso nessa região? Naquele instante, o semblante do meu tio mudou. Ele passou de um sorriso descontraído para uma expressão séria e respondeu: Léo, eu poderia te esconder a verdade, mas não vou. Você pode até pensar que estou tentando te assustar ou talvez nem acredite no que vou dizer, e isso é um direito seu.
Mas por aqui nessas terras há algo que foge completamente do que conseguimos entender, algo que todos nós aprendemos a respeitar. Nas matas daqui vive um lobisomem, uma criatura que aparece de tempos em tempos. Já faz muitos anos que ele ronda essa região, especialmente nas noites de lua cheia. Nessas ocasiões, todo mundo fica em alerta. Por isso, Léo, eu te peço, prometa que não vai andar sozinho por essas estradas e muito menos em horários estranhos. Confesso que na hora fiquei um pouco assustado com aquela história, mas sinceramente eu não acreditei. Como é que algo assim poderia existir? Eu, sendo um cara da cidade, criado no meio do concreto e do trânsito, tinha dificuldade em acreditar nessas lendas. A explicação mais lógica na minha cabeça era que esse lobisomem podia ser uma onça, ou, quem sabe, alguém pregando uma peça para assustar os outros. Mesmo assim, não quis contrariar meu tio. Por dentro, eu não levei a sério, mas balancei a cabeça concordando, como se estivesse levando. O que eu não sabia é que uma noite, em especial, ficaria gravada na minha memória para sempre. Aproveita que você está curtindo a história e senta o dedo nesse like, hein, por favor. Obrigada e bora continuar nosso relato. Era o dia de uma festa na cidade, um evento comum, mas muito aguardado por todos os moradores das redondezas. Eu estava bem animado para ir. A cidade ficava a uns 3 quilômetros da fazenda do meu tio e, como era uma boa caminhada, saímos à tarde em grupo, jogando conversa fora e brincando enquanto caminhávamos pela estrada de terra. Quando chegamos à praça, onde o evento acontecia, ela já estava bem cheia de gente. Meu primo, como sempre, conhecia todo mundo e logo queria começar a flertar com as moças bonitas que estavam por lá. Nos misturamos à multidão, começamos a beber e nos divertir. A noite prometia ser longa. Depois de um tempo aproveitando a festa, me lembro de olhar no relógio e já era por volta de meia-noite. Foi quando comecei a me sentir mal, o tipo de mal-estar que aparece depois de misturar umas bebidas, mesmo sem estar bêbado. A sensação era incômoda, como se o meu corpo estivesse pesando o dobro. Eu sabia que não ia conseguir aproveitar o resto da noite assim, então decidi que o melhor seria ir embora. Não queria atrapalhar a diversão do meu primo, então fui até ele e falei que ele podia ficar, que eu voltaria sozinho. A noite estava bem clara, iluminada pela lua cheia, então achei que não haveria problema. É claro que ele discordou na hora. Léo, você tá maluco? Já viu que horas são? Ninguém vai voltar agora. Todo mundo vai ficar aqui até o amanhecer pra gente voltar em grupo. Sabe o quanto é perigoso andar por essas bandas de madrugada? Espera até amanhecer, cara. Mesmo com o aviso, insisti que eu não acreditava nessas histórias de lobisomem e que estava tranquilo em ir sozinho. Ele me olhou por um instante, talvez tentando me convencer, mas depois suspirou, entregando os pontos. Ficou em silêncio por um segundo, antes de me dar uma pequena lanterna e um canivete. Tá bom, já que você quer ir, vai por sua conta e risco. Leva isso aqui, só por precaução, e vai rápido. Sorri meio de canto, aceitando a lanterna e o canivete, e guardei os dois no bolso. Peguei a estrada de volta para a fazenda. Como eu falei, a noite estava clara, com a lua cheia iluminando boa parte do caminho. Eu conseguia ver as árvores em volta com facilidade. Enquanto caminhava, aquele mal-estar que eu sentia foi diminuindo, e o ar fresco da noite me ajudava a relaxar. O som dos grilos cantando ao fundo deixava tudo mais calmo, o que me deu uma sensação de tranquilidade. Mesmo assim, eu não conseguia tirar completamente da cabeça as palavras do meu primo. Enquanto eu seguia pela estrada, mais ou menos na metade do caminho, comecei a sentir algo estranho, como se estivesse sendo observado. A sensação era incômoda, como se de repente eu estivesse exposto, vulnerável, e aquilo me deixou inquieto. Sem perceber, meus passos ficaram mais rápidos, e o silêncio da noite ao redor parecia ficar mais denso. Estava passando por uma área de mata fechada, e a cada poucos metros eu ouvia o som de folhas secas sendo esmagadas, galhos se quebrando. No início, tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça, talvez algum animal pequeno,
mas aquela sensação ruim só piorava. Foi então que o desconforto virou medo. À frente, uns 50 metros de distância, vi algo no canto da estrada. Uma sombra, grande e baixa, estava parada no meu caminho. De longe, pensei que podia ser apenas um cachorro grande, já que parecia estar sobre 4 patas e me observava. Mas conforme eu me aproximava, comecei a perceber que havia algo de muito errado com aquilo. A coisa respirava de forma pesada, e mesmo com a pouca luz da lanterna, eu conseguia notar os contornos daquele ser. Com a adrenalina começando a subir, minha mão foi direto para o bolso e peguei o canivete. Se fosse um cachorro selvagem, pelo menos eu teria algo para me defender caso ele me atacasse. Continuei andando, tentando controlar o medo, mas quando cheguei a uns 15 metros daquela coisa, o que aconteceu a seguir me congelou por completo. Opa! Já sei. Se tá gostando do nosso vídeo, né? Eu sei disso. Então deixa o seu like para me ajudar. Assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Obrigada e vamos continuar nosso relato. A criatura, que até então estava abaixada, subitamente se ergueu nas 2 pernas. O rosnado grave que veio dela fez meu coração disparar. Apontei a lanterna e o que vi foi algo saído diretamente de um pesadelo. Era uma mistura horrenda de homem e fera. O rosto era deformado, com traços de lobo, orelhas pontudas e olhos que refletiam a luz com uma fúria animalesca. O olhar fixo em mim, cheio de raiva, deixou claro que eu não estava diante de um animal comum. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquela criatura era muito maior do que eu. O medo me paralisou completamente. Eu sentia que a qualquer momento ela poderia se lançar na minha direção. Meu instinto de sobrevivência gritou mais alto e a adrenalina tomou conta de mim. Sem pensar 2 vezes, comecei a correr o mais rápido que consegui, esquecendo até do canivete que ainda estava na minha mão. Enquanto corria, olhei para trás e vi aquela coisa se aproximando em pé, usando os braços longos para ganhar impulso. Era como se meu corpo tivesse tomado o controle, agindo apenas por instinto. Para a minha sorte, avistei uma pequena casinha à frente, iluminada e aparentemente acolhedora. Sem hesitar, saltei em direção a ela, gritando por socorro. Mas a criatura já estava quase me alcançando, e o pânico me fez sentir as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A única lembrança que tenho é de uma pancada forte na cabeça. A fera estava em cima de mim, e eu me sentia completamente impotente. Ouvi um rosnado que se misturava com risos, um som que eu nunca havia ouvido antes e que me deixou aterrorizado. De repente, um tiro ecoou na noite, seguido por um urro profundo de dor, e logo mais 2 disparos foram disparados. A criatura se afastou de mim e correu de volta para a mata escura. Os tiros tinham vindo de um homem que estava na casa, e ele gritou: "Venha, abestado, entra logo!" Eu não sabia o que dizer ou fazer. Meu braço estava ferido, mas consegui me arrastar até ele, que me acolheu na sua casa. Ele me olhou com uma expressão que misturava preocupação e espanto e perguntou: "O que você está fazendo andando por aqui no meio da noite? Você é doido ou come bosta?" Então comecei a contar para ele tudo o que havia acontecido. A esposa do homem que me salvou cuidou do meu ferimento com carinho, limpou a ferida e me assegurou que eu passaria a noite ali e que logo pela manhã me levaria de volta para casa. Quando finalmente cheguei na fazenda, encontrei meu tio em pé, discutindo com meu primo. Ele estava preocupado e perguntava onde eu estava, porque meu primo havia deixado eu ir sozinho. Assim que me viu, meu tio correu até mim, me abraçou forte e perguntou se eu estava bem. O homem que me ajudou comentou: "Esse aí teve sorte, por pouco não virou o jantar da criatura." Meu tio olhou para mim com um semblante sério e disse: "Pois é, se a conversa que tive com seu primo não funcionou, espero que esse machucado e a sua desobediência te façam acreditar no que eu disse." Com o tempo, consegui me recuperar dos ferimentos e passei mais alguns anos vivendo na fazenda do meu tio. Uma coisa era certa: nunca mais andei sozinho por aquelas bandas. Aprendi a respeitar aquilo que não entendia
e percebi que havia muitas coisas nas matas escuras que as pessoas da cidade apenas consideravam folclore. Antigamente, eu também pensava assim, mas aquela noite me ensinou uma lição valiosa sobre o desconhecido. Mas e você, acredita em lobisomem? Me responde nos comentários, eu adoro responder todos vocês. E se você tiver alguma história macabra e quiser compartilhar conosco, vou deixar nosso contato no primeiro comentário fixado desse vídeo. Pode mandar mensagem que a minha equipe vai te atender. Não esqueça de deixar seu like para me ajudar. Se inscreva no canal, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Valeu, pessoal. E até o próximo relato assustador. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.